alguma coisa, como é que faz? Eu retorno e ligo Eu novamente dou para você. Ó, a gente já está gravando, mas é o seguinte, se cair, a gente dá um pause aqui e você volta, tá bom? Tá bom. Bom, então deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Bom, primeiro comigo os meus amigos Cleveland Prats, Rodrigo Delosso, Marcelo Gutermann. Infelizmente, nosso amigo Victor não vai poder estar aqui hoje, mas deixou a pergunta dele. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Deixa eu ver, eu sempre faço essa pergunta e vamos ver se eu acertei. Na minha lição de casa, 31 de agosto de 1969, nascido no interior paulista, na cidade de Oswaldo Cruz, foi no Paraná que ele se destacou na sua carreira de radialista, mudando para São Paulo a partir do ano 2000. Considerado por muitos um dos melhores locutores esportivos da atualidade, primo dos radialistas Osmar Santos, Oscar Ulisses e Odinei Edson, o rádio está no seu DNA. Eu poderia anunciar, sim, o nosso convidado de hoje, mas eu vou anunciar ele de uma outra forma. Eu vou contar uma historinha rápida. Eu tive um acidente um dia saindo do Morumbi e teve um anjo da guarda que, juntamente com meu filho, me prestou socorro. É esse o nosso convidado de hoje, Ulisses Costa. Enquanto eu estava lá estabacado no chão, ele saiu correndo para arrumar uma ambulância para me socorrer e foi assim que nasceu a nossa amizade. Para minha surpresa, voltando ao local, o segurança de São Paulo falou, olha, eu preciso do seu telefone. Ulisses Costa quer saber como é que você está. E de vez em quando esse meu convidado aqui me presenteia, mandando nessa voz aí inconfundível, com essa locução super vibrante, uns gols do meu tricolor. Durante um tempo ele andou mandando menos áudio, a gente não precisa dizer o porquê, né? Porque meu tricolor não estava lá grande coisa. Ulisses, muito obrigado aí de você estar prestando essa gentileza, encontrando um tempo nessa tua agenda tão apertada para atender esses 4 caras, administradores de empresas, de economista, mas que, antes de tudo, são brasileiros e torcedor de futebol, tá bom? Obrigado mesmo. É isso, Marcelo. Um abraço para você, para todos vocês. É um prazer estar com vocês aí, para a gente trocar um pouco de ideia, não é mesmo? Falar um pouco de futebol, que é muito gostoso, é a minha vida, eu falo com futebol com muito prazer. Às vezes as pessoas falam, pô, você narra futebol, você faz programa de futebol, as pessoas chegam para falar de futebol, a gente fala de futebol, não tem problema nenhum. É sempre um prazer muito grande, porque minha vida foi forjada no futebol e principalmente no rádio e na TV, né? Exatamente. Bom, nós somos apaixonados, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola aqui para um santista apaixonado, meu xará Marcelo Gutermann, para a sua primeira pergunta. Tudo bom, Ulisses? Obrigado por estar com a gente aqui. Escuta, para que time você torce? Marcelo Gutermann, eu torço para o Marília. então a minha continuação não vai fazer sentido, porque eu ia perguntar se você tem, quando você narra jogo do teu time, é mais difícil do que narrar outro clube, enfim, outra equipe qualquer. Exato. Eu vou falar, porque eu vou explicar o porquê, tem tudo motivo, né? Eu sou de Oswaldo Cruz e a gente é muito a Marília era um time muito grande. Aí vocês falam, mas como muito grande? Não, mas e a Corinthians, São Paulo, Palmeiras? Era duro ganhar lá, entendeu? Em Marília era difícil ganhar do Marilinho. O Marilinha sempre aprontava em cima dos times grandes, que é aquela coisa que normalmente acontece, né? Você vai enfrentar um time grande ou você acaba tendo uma vontade maior, o atleta da equipe inferior, tudo. E era uma loucura jogar em Marília, era uma coisa muito difícil, as equipes reclamavam até, porque a pegada realmente era muito forte. E eu transmiti um Palmeiras em Marília, transmiti um Corinthians em Marília, pelo Campeonato Brasileiro, um Palmeiras na Série B na ocasião com o Botafogo, aquele rolo que deu todo lá de campeonato, essas coisas todas, que atiraram chinelo, o Marília foi muito prejudicado naquela semifinal de Campeonato Brasileiro da Série B. E é difícil, assim, porque é um time pequeno, né, a realidade, mas um time que, na minha época de garoto, dava muito trabalho para as equipes grandes. Hoje, isso não acontece mais, entendeu? Mas, assim, é uma coisa incrível. E esse negócio de torcer para um time grande ou não torcer, o que acontece? Você acaba tendo um jogo que você começa a torcer para os caras que você tem amizade. Então, eu tenho amigo no São Paulo, eu tenho amigo no Palmeiras, tenho amigo no Corinthians, tenho amigo no Santos. Então, você acaba torcendo para essas equipes e para esses amigos seus aí, para que eles obtenham êxito, tal. E quando jogam um contra o outro, é até uma brincadeira, uma piada. Os caras às vezes ficam comparando o grito de gol meu. Pô, você gritou o gol dele mais longo que o meu. Você não tem ideia como é que é o negócio? Não, é pressão, meu irmão. Não é moleza, não.
pô, 2 segundos a mais, vou imaginar quantos segundos vai dar um outro de diferença. Então tem essas gozações, essas brincadeiras. Então você acaba torcendo para um todo. Aí não estou falando isso para ficar em cima de muro ou ser mureteiro, não. Eu gosto muito do futebol, gosto muito, tenho amigos do Flamengo, enfim. Você acaba torcendo para esses caras, acaba torcendo para a pessoa e o clube fica em segundo plano, né? Ô, Rodrigão, bom, o Xará fez a pergunta dele aí, o Ulisses, como quiabo, deu uma escapulida, mas a resposta foi boa. Eu queria saber qual é a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Eu queria aproveitar a experiência do Ulisses com futebol e perguntar se o futebol está ficando menos atrativo ao longo do tempo e se isso é resultado de esquema tático ou de falta de talento dos nossos jogadores de futebol. Pergunta boa, hein? É uma somatória. Eu acho que os esquemas táticos estão furados. Tanto é que tem técnico que vem de fora rapidinho e faz sucesso no Brasil. E eu acho que está faltando um pouquinho de talento. O talento, ele não vinga porque na base os treinadores estão impedindo o jogador de driblar. O sistema de jogo hoje é muito mais defensivo de marcação do que propriamente de criação. Então o atleta vem para o time principal meio desorientado. Isso está mudando agora um pouco. Essa nova geração que a gente está vendo, ela está mudando. Eu estou numa região ruim de internet aqui, capaz de cair. Não, aqui, tranquilo, gente. Não tem problema. Estamos recebendo bem. Mas é assim que funciona, você está me entendendo? Você acaba, de uma certa maneira, ficando refém de uma situação das categorias de base. Mas isso está mudando nas categorias de base. A gente está vendo, o São Paulo lançou jogadores, o Palmeiras tem feito isso, o Corinthians aos poucos vai também... Eu tive uma experiência e que a gente tem que tomar muito cuidado. Ulisses, deu uma cortadinha aí, mas eu acho que a gente conseguiu pegar aí o finalzinho da tua resposta. Não, mas eu faço o seguinte, eu repito, que essa região... Nossos problemas acabaram. Firme, fixo. Bom, retomamos... É isso aí. Retomamos a comunicação aqui com o nosso entrevistado. Já vai entrar a imagem dele aí. E ele estava respondendo uma pergunta aqui do nosso Rodrigo Delosso, falando se o futebol estava ficando mais chato, estava perdendo a qualidade, e o Ulisses vai retomar a resposta dele. Vamos lá, Ulisses, a bola está com você. Então, é o que eu estava falando. O que acontece é o seguinte, nas categorias de base, a gente começou a observar de que treinadores não gostavam de jogadores dribladores. É muito individualista, isso aí não leva a nada. E é a característica do futebol brasileiro, do jogador driblador. Então, diante dessa característica que tem, você não pode tirar isso do atleta, mas aconteceu sim nas categorias de base. Hoje a situação ela está mudando, ela está ficando um pouco diferente. Hoje já está tendo mais liberdade. Você observa que alguns jogadores que estão vindo das categorias de base, caso do Palmeiras, que lançou jogadores interessantíssimos, caso do São Paulo, que fez isso em algum momento, está voltando a fazer, caso do Corinthians, que procurou, achou um ou outro ali, uma peça ou outra ali por necessidade, porque a categoria de base ela sempre vem salvar o time na necessidade, no desespero, né? Ela nunca salva o time numa situação do time estar bem, porque se o time está bem, cara, o que você faz? Você pega um jogador, coloca para jogar, e a tendência é ele ganhar mais ritmo, com muito mais qualidade, ter muito mais confiança, né? Não, e o dirigente brasileiro não, ele só vai na categoria de base na hora que ele não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Aí ele desespera, ele entra em desespero, precisa de um lateral, vai buscar na base, precisa de um volante, vai buscar na base, precisa de um atacante, vai buscar na base. Muito bem. Esse lado, do lado individual do jogador, da qualidade do jogador, ele foi podado nas categorias de base. A gente sentiu isso e uma ausência muito grande no início. O Santos é o time que mais se destaca. Por quê? Porque dá essa liberdade. É característico. O torcedor do Santos gosta do jogador da base. O torcedor do Santos prefere o jogador da base do que o medalhão. Isso já é histórico na equipe do Santos Futebol Clube. Enquanto os outros clubes não, só vão na hora do desespero. E o treinador brasileiro precisa se reciclar. O treinador brasileiro precisa acordar. Entendeu? Ele parou no tempo, o esquema de jogo é furado, não funciona mais do jeito que eles querem. Então, acho que eles precisam se reciclar. Tanto é que os portugueses estão vindo aí tomando porre. Essa é a verdade. E o pior, hein? Eles não são tão bons treinadores lá.
Olha que coisa louca. Então, eles chegam aqui e tomam porra de uma situação porque eles sabem que eles têm matéria-prima, que é o jogador brasileiro ainda. Né? Agora, se está acabando isso, eu achei que diminuiu. Nós temos jogadores mais em evidência no futebol mundial. Hoje não temos tantos. Beleza, bom, vamos passar aqui para o corintiano Cleveland Prats, que vai fazer aqui uma pergunta para o Ulisses, nosso convidado, que, aliás, respondeu brilhantemente bem a última pergunta, e eu concordo 200.000% com a sua resposta. E aí, Cleveland? Boa noite, Ulisses. Obrigado pela tua presença aqui. Como você disse, sou um corintiano apaixonado aqui e revoltado. Revoltado porque eu tenho visto meu time indo para o buraco já faz um certo tempo, e eu vou aproveitar o gancho do que você disse e vou te fazer uma pergunta que, como economista, eu não posso deixar de fazer. Se eu olho todos os clubes do Brasil, o que eu percebo é que há uma forte tendência a que ninguém faça um controle mais forte das finanças, ninguém pense no médio e longo prazo. Então, você sai gastando feito maluco em determinados períodos, e em outros períodos você tem que correr atrás do prejuízo que você gera. E, às vezes, você deixa a conta para os demais. E você não cria um padrão de trabalho dentro do clube, né? Você volta e meia muda, você não tem um planejamento forte e assim por diante. Você não acha, pensando sobre esse ponto de vista, que falta no Brasil uma lei de responsabilidade esportiva, nos mesmos modos que a gente tem de responsabilidade fiscal, para comprometer os dirigentes e puni-los e botar restrições? E, complementando, será que a imprensa não poderia fazer um papel mais forte sobre isso, cobrar mais uma postura mais séria desses dirigentes? Muito bem, entendo. Isso aí serve para a vida, né? O que você colocou. Quando você tem punição severa, diminui o crime. Né? Isso prova dos países superdesenvolvidos. Quando você tem flexibilidade na lei, aumenta o crime. Não é? O clube de futebol, o torcedor não quer saber se deve ou não deve, ele não está nem aí. O torcedor de futebol quer saber de título. Deve um bi, não estou nem aí. Eu quero título. Ganhou título, está tudo bem. Essa é a filosofia do torcedor. Obviamente não generalizando, mas em sua grande maioria. Então, os dirigentes não têm responsabilidade, fala que se tem uma responsabilidade, abre aspas, essa responsabilidade fecha aspas, que não tem, porque existe uma corrupção muito grande nos clubes, até dos conselhos deliberativos, que poderiam barrar as contas e não o fazem, aprovam todos. Como é que você aprova a conta com o time devendo um bi? Tem alguma coisa errada? Ou será que eu que estou errado? Como é que você aprova a conta com dívidas astronômicas, valores absurdos? Então, você não poderia aprovar. Então, existe essa, como eu te explico, essa doença no futebol. O cara não está nem aí se deve ou não deve, ele quer dar título para a torcida e pronto. E ele sai como herói. E a falta de responsabilidade. A impunidade é o maior problema do nosso país. É o maior problema do nosso país. Mas a impunidade, ela começa lá de cima. Ela chega aqui embaixo, já apodrecida. Então, o dia que se acabar com isso, aí eu acho que as coisas vão andar. Mas, por enquanto, vai ser isso aí. Cruzeiro se arrebentando, o Corinthians numa situação delicada financeira, que você sabe como é que está. Não tem dinheiro para contratar ninguém, não vai contratar, a não ser que venha o dinheiro de fora de alguém. Estamos esperando o dinheiro do Pedrinho. Não sei se chegou ou não chegou. Você sabe se chegou ou não chegou? Eu não sei. Ninguém mais falou nada. A tendência é que tenha chego e já gastou. Essa é uma realidade. Essa conta do estádio do Corinthians é impagável, né? É inacreditável. Os conselhos aprovam esse tipo de coisa e eu não sei nem como. É inacreditável. Porque não tem pessoas, talvez porque não tem pessoas como vocês lá, que conheçam da economia, que conheçam como as coisas funcionam, que sabem se vai dar para pagar ou não, outra vez por envolvimento político, achando que seria mais fácil pagar. Eu acho que tem gente. Conheço vários. Mas que então, desculpa, tem que rasgar o diploma. Me perdoe. Ou fizeram vista grossa. É colegiado, eu acho que é colegiado. Ser colegiado, eles podem até votar, não sei como é que votam. Contra, depende do número de votos, a porcentagem de sim ou não. Não, tudo bem, aí eu concordo. Peço, retiro minhas palavras. Mas se aprovaram, quem aprovou e for especialista, desculpa, rasga o diploma e vai embora. É isso aí. Ulisses, eu vou aqui, substituindo o meu amigo Victor, encaminhar para você duas perguntas dele de um assunto que, para nós, torcedores raiz de futebol, parece que está perdendo a relevância, que é a seleção brasileira. Muito engraçado que hoje a gente sabe de cor
o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não sabe a escalação da seleção, né? Então, o Vitor deixou as seguintes perguntas. Vitor, seu fã como eu, deixou as seguintes perguntas para você. Primeiro, se você acha que o Neymar ainda vai ser o melhor do mundo, e a segunda pergunta é se você vê a seleção brasileira competitiva para a próxima Copa no Catar. O futebol brasileiro sempre vai ser competitivo, em qualquer Copa do Mundo. Isso aí não adianta a gente falar. Várias seleções saíram desacreditadas e seleções conquistaram títulos. A de 2002 era acreditada? Não. A de 2006 era e não ganhou. Porque era a base da campeã do mundo 2002. Então, foi uma bagunça. Isso é uma coisa muito relativa em relação a se ganhar ou não. O futebol brasileiro é muito forte. Bem dirigido, bem equacionado. A gente foi eliminado pela Bélgica numa coisa que o futebol só permite isso. O Brasil foi até melhor, criou chances de gols, perdeu gols que não dava para se acreditar. Então, a seleção brasileira, parece que ela está voltando aos pouquinhos a ganhar uma certa importância para o atleta. E eu falo isso porque quando o Richarlison foi convocado, a festa que ele fez, há quanto tempo eu não via um atleta ser convocado para a seleção brasileira e fazer a festa que o Richarlison fez. Então, parece que está voltando um pouquinho aquela raiz, né? Você contratava e convocava o jogador, as coisas andavam de qualquer jeito. Os caras não estavam nem aí. Então, assim, eu acho que isso tudo está mudando no futebol brasileiro. Eu acho que isso tudo está melhorando um pouquinho no futebol brasileiro. Os jogadores estão começando a entender um pouco mais dessa seleção brasileira. A globalização esfriou um pouco essa questão de paixão, né, pela seleção brasileira, que já não era muito grande. Foi grande em 70, 58, 62, né? E depois a gente continuou ganhando títulos, aí caso de 94, que foi muito legal, mas já era uma seleção mais diferente dessa vibração. 2002 também era uma seleção que vinha meio desconfiada, a imprensa bateu. Parece que a gente tem que bater para os caras ganharem título. Quando apanha de 70, saiu totalmente desacreditada. Então, assim, parece que a gente tem que criticar muito, bater, que eu digo é criticar muito para eles ganharem títulos. Eu acho que pode ser resgatado isso com um título mundial. Quando você está numa Copa do Mundo, eu que já fiz 7, o clima, a emoção é uma coisa impressionante. Mas falta isso para o cotidiano da seleção, que foi vendida para fora. Como é que você tem uma seleção que não joga no teu país durante 2, 3 anos, nem amistoso? Então, você afastou a seleção da população brasileira, né? E eles tentaram esses tempos aí reaproximar. Então, acho que isso também é um ponto negativo. Venderam a seleção brasileira. Então, a gente está num caminho assim de tentar, o que eu tenho dito sempre, de tentar resgatar essa imagem, esse amor, essa paixão pela seleção brasileira de futebol. E isso aí depende muito de quem dirige a Confederação Brasileira de Futebol. Aproximar da população, convocar jogadores que jogam no futebol brasileiro, que tem qualidade. Enfim, essas coisas aí. Eu acho que isso aí tudo é importante. A gente, às vezes, jogador que veste a camisa da seleção, a gente nem sabe de onde veio. E o Neymar vai ser melhor do mundo? Olha, eu acho assim que na vida, eu gosto muito do Neymar, eu sou um cara que dificilmente eu critico o Neymar, porque eu não quero saber o que ele faz fora de campo. Não estou nem aí. É a vida dele, cara. Como eu não quero saber que nenhum jogador faz fora de campo. Não quero saber quanto o cara ganha, isso pouco me interessa. Eu acho que ele tem condição para ser o melhor do mundo, mas ele tem que estar focado. Se ele focar, ele consegue. Ele tem futebol para isso, mas tem que estar focado. O sonho dele é pôr o Messi no Paris Saint-Germain. Vai ser difícil. Ou então ele volta para o Barcelona, porque também depois que ele saiu do Barcelona, o Barcelona não ganhou mais nada. É só você pegar os números. Ganhou o Campeonato Espanhol. Não ganhou mais nada. Foi eliminado em Liga dos Campeões da Europa e tal. Isso prova que o Messi sozinho também não faz nada. Quando o Xavi parou, quando o Suárez saiu, o Suárez era um trio, Neymar, Suárez e Messi, imbatível. Entendeu? Então um precisava do outro. E o Messi sabe disso, tanto é que brigou muito para o Neymar voltar para o Barcelona. Mas tem condição, sim, de ser melhor do mundo, se ele focar. Tem história famosa, né, de quando o Neymar estava fechando o acordo com o Barcelona, né? Se você quer que eu jogue para você, eu vou jogar para você. E ali o Messi selou a ida dele do Neymar para o Barcelona, que o pessoal temia que pudesse ter uma guerra de vaidades, né? Pelo menos tem uma historinha desse bastidores. Bom, agora eu vou fazer 2 perguntinhas minhas aqui que são rápidas. A primeira é a seguinte: eu sempre fui um amante do rádio, né? O rádio eu acho que tem um poder incrível, né? Na Copa de 70 mesmo, tem uma história
que naquela época só tinha um canal de voz, então os 3 principais locutores, né? Se não me falha a memória, Joseval Peixoto, Pedro Luiz, Fiore Gilhote, não tinha um quarto, agora me faltou. Acho que era o Geraldo Bretas, se eu não me engano, eles fizeram a locução da final da Copa de 70, cada um deles narrando um quarto, que só tinha um canal de áudio. Eu queria saber de você, você tem uma locução, para mim, que sou torcedor raiz, envolvente, vibrante, né? Eu queria saber quais são as suas inspirações, né, como radialista, no seu estilo de locução. Para mim, Osmar Santos. Para mim, foi o maior de todos. Eu trabalhei com o Fiore. Quer dizer, o Fiore veio trabalhar comigo na minha equipe. É incrível essas histórias assim. E eu tinha uma adoração pelo Fiore muito grande, mas um narrador, pelo amor de Deus. E o Osmar ainda tem uma passagem... Mas o Osmar veio revolucionando, tal, aquela coisa toda. Os jargões, né? Especialmente... E ele tem uma passagem muito importante, né? Que foi ter sido o narrador das diretas já, né? Um ponto tão... o locutor das diretas já. Virou uma marca, porque o Osmar fazia GV, o Fernando Henrique era da GV, aquela coisa toda. Então, houve uma proximidade muito grande. E o Osmar virou locutor das diretas já. Tal. Era o cara da época, né? O Osmar era o narrador da moda, né? Do rádio de São Paulo, do Brasil, bom, né? Vamos começar aqui a nossa rodada final, porque eu sei que você tem uma limitação de tempo. Então, vou fazer a minha última pergunta, a minha pergunta, que é a seguinte. Eu sou um torcedor de futebol raiz, vez ou outra a gente se encontra lá no Morumbi, e se eu fosse tirar da minha memória todas as finais que eu assisti, sobraria muito pouca coisa. Pontos corridos ou mata-mata? Meu Deus. Campeonato longo, pontos corridos. Que nós nos acostumamos com o brasileiro. Campeonato curto, mata-mata. Bom, não dá para você ter campeonato curto. Tá, com pontos corridos. Se abrir 6 pontos, acabou o campeonato. Bom, bate-bola aqui, rodada final. Xará, qual que é a sua pergunta aqui para o Ulisses? A gente começando a se despedir dele aí, porque eu sei que a agenda dele é apertada. Retomando a questão da seleção brasileira, como é que foi narrar o 7-1? Eu não narrei. Não narrou? Não narrei. Foi que sorte, hein? Tá brincando? Eu fiz, porque era eu e o Silvério. Eu fiz o jogo anterior contra o Chile, que a gente ganhou de 2-1. Lembra que o Davi Luiz fez um golaço, tal, do meio da rua, foi um sofrimento. Mas ganhamos o jogo. Sim. Eu não narrei o 7-1, cara. Nossa, não tenho isso na minha vida, na minha carreira. Eu tive a honra de narrar a Copa de 58, que foi um desafio para mim na Bandeirantes. Nessa pandemia não tinha futebol. Eu peguei as imagens horríveis, e narrei a Copa de 70, a final. Isso foi uma honra, mas uma honra do tamanho do mundo. Eu não narrei a de 62 porque a pandemia deu uma diminuída e o futebol voltou. Mas, assim, essas duas Copas, eu quero narrar de 62. Ganhar uma paradinha, eu já enfio de 62 no rádio e narro. A irmã do Pelé até entrou no ar com a gente, falou, nossa, eu estou vivendo 70, que gostoso, foi muito legal. O rádio tem um poder incrível. Rodrigão, para a gente começar aqui nessa despedida desse bate-papo tão gostoso, que fluiu tão rápido, queria sua pergunta para o Ulisses. Tá no mudo. Vamos lá. Ulisses. Você acha que o Brasil tem chance real de ganhar a próxima Copa? Tem. No Catar? Tem, sim. Mas a gente... Todas as Copas que nós disputarmos, a gente vai ter chance boa de conquistá-la. Você pode ter certeza. Eu vi a seleção da Alemanha jogar outro dia, hein? A seleção que está encantando um pouquinho é da França, porque o Mbappé está demais. Tá fora do comum, fora da curva, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que tem condição, sim. Cleveland, é com você. Direto e objetivo, Ulisses. Dos jogos que você narrou ao vivo, qual que foi o que mais te emocionou, mais te deu prazer, e aquele que mais te deixou cansado, aquele mais monótono, chato? Essa pergunta é uma pegadinha. Eu tô ligado. Porque vocês vão achar que é uma pegadinha. Mas não, eu tive jogos memoráveis na minha vida. Tive um Brasil-Argentina 3-3 em La Bombonera, se não me engano, foi um negócio louco, cara. Eu tive o São Paulo sendo campeão do mundo em 2005. Eu tinha recém saído da Globo, tinha acabado, tá vendo? Tinha acabado de chegar na Bandeirantes. Eu tenho a final do Corinthians contra o Fluminense do Brasileiro. O Corinthians saiu perdendo o jogo de 1-0. Virou o jogo 3-1. Com a arena do Corinthians lotada. Tive o Palmeiras ganhando uma Copa do Brasil de uma maneira incrível, com o Praz batendo pênalti, aquela coisa toda. Você tem momentos assim que são mágicos, né? A Copa de 94 eu transmiti, uma emoção só.
todos os jogos, uma emoção, aquela seleção fechada em cima do Romário, do Bebeto, tal, com o Dunga, atravessado, o Dunga nem olhava para a gente, porque estava irritadíssimo com a imprensa. Pode falar puto, não tem problema não. Enfim, são jogos que, assim, eu me lembro agora, mas é difícil, porque eu narrei um jogo do Santos na Vila Belmiro, cara, que o Neymar driblou contra o Internacional. Ele fez 2 gols iguais, quase. É um dos gols do Neymar, que até eu mandei para ele me agradeceu depois. Ele estava recém no Santos, ele pega uma bola na intermediária, escapa de todo mundo, bolate, deixou para trás, saiu, deu um tapinha por cima do goleiro. Uma tranquilidade incrível. Então, cara, assim, é um negócio muito louco. É um negócio muito... o futebol, narrar futebol é uma coisa absurda. E o pior jogo que eu fiz foi o último jogo do São Paulo na Libertadores. Porque um 0-0 xoxo, borocochô, um jogo de meio de campo, sem nenhum tipo de criatividade. Porque quando você pega um time que se fecha muito e você não tem qualidade individual, o jogo fica chato. É duro você furar esse bloqueio. Entendeu? Ulisses, para fechar, pai pum, não podia deixar de fazer essa pergunta. Eu queria seu palpite, quem que leva o Paulista e quem que leva o Brasileiro? Fácil. Paulista... Eu acho que o São Paulo leva o Paulista esse ano. Deus te ouça. Por essa necessidade de título. O Palmeiras não está ligando muito, o Corinthians não está com um time bom, o Santos caiu fora precocemente. Não era para ser assim, né? O Santos tinha que ter ficado. E o que mais? Brasileiro. Brasileiro é um campeonato, cara. São 2 campeonatos em um, né? Porque tem a abertura da janela, que é uma janela burra, né? Porque você abre a janela para o time brasileiro comprar. Beleza? Aí, quando ele termina de comprar, você fecha a janela para os outros virem comprar dele. Então, às vezes, você não tem como comprar mais. Porque você fechou a janela, abriu 30 dias para o estrangeiro vir buscar o jogador aqui. E, às vezes, você desmancha um time, pede 1, 2 jogadores, no caso do Grêmio, com Cebolinha. Entendeu? E aí o campeonato muda inteiro. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro vão brigar por esse título. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para levar o bicampeonato. O time é muito bom do Flamengo. Tri, né? O tri, na verdade, né? É o tricampeonato. Desculpa, Ulisses. O tricampeonato. Cara, olha, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda aí é super lotada. Eu sei que não é fácil. Assim, então eu tomo como um gesto de muita consideração, de muito carinho, você ter separado um pouco desse dia a dia corrido para fazer esse bate-bola com a gente. Espero que no futuro tenhamos outras oportunidades e eu espero, sinceramente, que você esteja correto no seu palpite e que eu possa receber no meu WhatsApp aquele arquivo que você costuma mandar quando o meu tricolor faz os belos gols, tá bom? Tá, joia, gente. É um prazer falar com vocês. Desculpa aí o meu atrapalho, é que a gente tem um monte de empresa, um monte de coisa para cuidar e às vezes atrapalha mesmo. Não, mas tem reservado o horário, perfeito. Mas sabe quando você marca com uma pessoa ou duas, ela atrasa já a primeira pessoa e atrasa todas as outras reuniões do seu dia todo, mas vocês sabem muito bem o que é isso aí. A gente entende. Então, assim, E como eu disse, somos muito gratos aí. Eu acho que o bate-papo fluiu rápido, mas foi bem gostoso. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Um grande abraço. Eu que fico agradecido. Eu fico agradecido e lisonjeado e vamos fazer mais aí, uma hora com mais tempo e sem eu me atrapalhar todo nesse negócio de horário, cair internet, essa coisa toda, para a gente bater mais papo, tá bom? Não tem problema, depois eu vou pegar uns contatos com você aí para possíveis próximos entrevistados. Obrigado pela atenção. Já está me transformando em pauteiro teu, né? Lógico, eu não sou trouxa nem nada, só me cerco de gente... Traz o Neto. Só me cerco de gente boa. Olha, o corintiano já quer o Neto, tá vendo só? O Neto é terrível, gente boa. Mas é isso aí, Oscar. Ulisses, perdão, muito obrigado. Valeu mesmo. É isso. Estou muito lisonjeado. Um abraço para vocês aí, tudo de bom, Marcelo. Um abraço a todos e viva o futebol brasileiro. E continua forte ainda, tá bom? É isso aí. Um grande abraço. Abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.